Irmãos, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu queria, irmãos, nessa manhã conversar com vocês a respeito da Escola Bíblica Dominical. Essa lição preciosa. Eu sou o pastor Elias. Estou aqui com esse desafio de nós estarmos estudando essa lição da Escola Bíblica Dominical. A missão de Cristo. Já pensaram nisso, irmão? Já pensaram o que nós temos de responsabilidade para nós estarmos aqui conversando e pedindo a direção de Deus nesse estudo? A irmã Esther, nossa diretora, pediu que eu estudasse com vocês essa lição, me passou essa incumbência. E a nossa igreja é a primeira igreja batista de Nova Iguaçu. O nosso pastor presidente é o pastor Cleibel Peixoto. E nós estamos aqui, meus irmãos, para nós estarmos estudando essa lição e tirando daqui grandes ensinamentos para a nossa vida. Essa lição, o objetivo dela é alcançar aquelas pessoas que não podem estar na igreja presencialmente, nas classes. Então, existe esse departamento, esse projeto de nós estarmos levando nas casas o estudo da Escola Bíblica Dominical. E não é pouca coisa, porque essa é a maior escola do mundo. E nós estamos aqui com essa grande responsabilidade. Eu queria que nós orássemos nesse momento e pedindo a Deus que nos dê clareza naquilo que nós vamos falar, nós vamos estudar, e que esse estudo seja relevante para a minha vida, para a vida da membresia da igreja, nossas famílias da nossa igreja e também aquelas famílias que estão nas redes sociais. Você internauta que acessou os canais da nossa igreja, você é muito bem-vindo, você é muito especial para nós. A nossa igreja fica ali na rua Coronel Francisco Soares. Você também será muito bem-vindo se você quiser vir ao templo da igreja, tá bom? E com certeza você será muito bem recebido. Nós estamos, irmãos, aqui com esse compromisso. Eu quero, vou ler primeiro o texto bíblico, né, que é a base dessa nossa lição, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 5, que fala bem assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E também, irmão, nós temos o texto áureo que fica também no livro de João, capítulo 4, no versículo 13 e 14, que diz bem assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Muito profundo, irmão. Esse texto é muito precioso e nós vamos aqui abordar alguns detalhes. Nós vamos mais focar na nossa lição, né? A missão de Cristo. E nós vamos orar e depois nós vamos aqui comentar esse texto e também estudar essa lição, tá bom? Oremos. Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai, nessa manhã. Sabemos, Pai, das nossas limitações, mas sabemos que o Senhor é Deus. O Senhor conhece o coração de cada um visitante, cada um assistente, cada um internauta, cada um da família da nossa igreja, cada uma pessoa, Senhor, que vão assistir esse estudo. Que ele seja, ó Deus, alcançado pela sua graça, que ele receba o alimento espiritual, Senhor, que essa revista propõe para nós estudarmos. A proposta dela é falar do amor de Deus. Senhor Deus, cuida da minha vida. Me dê, Senhor Deus, entendimento, graça, sabedoria,
simplicidade, ó Deus, na condução dessa lição, e que as minhas palavras cheguem com clareza, ó Deus, aos corações que carecem. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Fica conosco. Assim oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, essa lição, ela traz para nós alguns confrontamentos, alguns ensinos, alguns conselhos muito especial que nós precisamos de estar com muita dedicação aqui tentando pisar dentro desse texto. É uma lição bastante grande, mas nós vamos tirar daqui o que nós pudermos para nós estarmos aqui compartilhando com você, ok? E nós lemos o texto, oramos, e João fala aqui para nós. João começa revelando quem é Jesus, quem é Deus e seu Filho Jesus, como apresentado os protagonistas de sua narrativa. Depois narra dois acontecimentos marcantes no capítulo 2. No terceiro, ele mostra de forma prática o valor do nascimento da água e do Espírito. Agora, no quarto e o quinto capítulo, João mostra de forma clara a missão de Jesus no mundo. Irmãos, então esse é a proposta que essa lição traz para nós. E aqui nós começamos com uma história da mulher samaritana. Mas aqui também nós temos aqui um outro material muito precioso, que no versículo 14 ele fala: mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Justamente é o nosso texto áureo, o versículo 14. Nós lemos o 13 e o 14. Mas esse 14, irmãos, é muito precioso, porque o ensino de Jesus saciava as pessoas, né? Encontrava no interior dela a lacuna exata, encontrava o ponto certo, irmão. Era a resposta à verdade necessária e suprimento. Para a mulher da cidade de Samaria não foi diferente. Cada pessoa que se encontrava com Jesus recebia uma lição espiritual, irmão. Eu creio que não é nada diferente de hoje, irmão. Aonde Jesus passava, a multidão o seguia, porque ele sabia a importância, o que Jesus tinha para oferecer. E hoje, irmãos, nós representamos esse Jesus, porque nós temos a palavra de Deus. Se a palavra está em nós, nós representamos também esse mesmo Jesus. E essa mulher, irmão, ela traz aqui para nós algumas lições muito especiais. Não era algo teórico e intelectual. Aliás, as coisas espirituais não são explicadas pela intelectualidade humana, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sabedoria humana. Agradou Deus salvar aqueles que creem por meio de loucura da pregação. Irmão, Jesus, ele através da pregação, ele tem alcançado multidões, ele tem alcançado os corações, as famílias, as vidas, porque a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, irmão. E nós, muitas vezes, nós não temos feito aquela parte que compete a nós fazer. Jesus deixou a sua igreja para dar continuidade a essa missão. E nós sabemos muito bem qual é o papel da igreja. Era pela manifestação do Espírito de Deus em sua vida que Jesus carregava a mensagem. Afinal, ela mesma é a encarnação da verdade de Deus. A mulher
sobre a qual lemos não entendeu a mensagem a princípio, pois estava olhando com visão natural. Ela achava que Jesus estava falando de sede e água naturais, mas em algum momento seus olhos foram abertos e ela percebeu quem falava com ela. A água que Jesus ofereceu ao ser bebida tornar-se-ia um rio nela. Que incrível isso, irmão! Quando essa mulher entendeu a mensagem que Jesus estava falando, que se ela bebesse da água que ele desse, formaria nela um rio, não um poço. Um poço você tem que tirar. Mas a água que Jesus está falando é a água espiritual. Aquilo que nós recebemos do Evangelho de Cristo. A transformação que o Evangelho faz na vida do homem. Cria nele um rio, uma fonte inesgotável, irmão. Aonde que as pessoas olham para nós, olham para o servo de Deus. Um pequeno Cristo. E ali, meu irmão, ele vai beber dessa água. Aonde Jesus passava, a multidão seguia, porque ele tinha sede de Deus. Irmãos, e o que nós temos feito hoje como igreja de Cristo, como representante de Cristo na terra? Será que as pessoas têm tido esse privilégio de receber de nós a porção que Jesus deixou para nós distribuir? Essa água que Jesus formou em nós, essa corrente eterna, será que ela tem jorrado no nosso coração e nós temos distribuído às pessoas que carecem? Essa história, irmão, traz para nós reflexões. Como é que nós temos lidado com aquilo que o Senhor deu para nós lidarmos, para nós ensinarmos, para nós levarmos para aquelas pessoas que precisam? O que a igreja de Cristo hoje tem feito? Claro que nós representamos essa igreja. Então, aqui nós estamos hoje, irmão, nessa manhã, para falar para você a importância dessa água que Jesus oferece. Não água natural, mas a água da vida. A água que vem da fonte, que jorra sem parar, né? É incrível. Ela então começa a fluir sobre outros a partir daquilo que viveu com Jesus. Ela se tornou a própria mensagem. Irmão, aquela mulher que tinha grandes conflitos, aquela mulher que era excluída da sociedade, aquela mulher que já teve muitos maridos, aquela mulher começou naquele momento, ela bebeu daquela água e ela entendeu a importância de ela distribuir essa água a muitas pessoas sedentas de Cristo. E essa história, irmãos, ela é para mim hoje, ela é para você, ela é para a igreja, ela é para a nossa sociedade, ela é para o nosso bairro e para o nosso município, para a nossa cidade e para o nosso estado e para o nosso Brasil e também para as outras nações. Só que nós muitas vezes, irmão, não temos entendido, como aquela mulher também não entendeu. E seus discípulos também não entenderam. Porque quando eles vieram, nós vimos que Jesus não estava pensando na comida que eles foram buscar quando quando Jesus se encontrou com aquela mulher. Então, irmão, nós precisamos rever algumas coisas para que também nós bebamos dessa água e comemos dessa comida. Que nossa vida seja essa fonte para as pessoas ao redor. Um rio que começa a jorrar a partir da nossa experiência pessoal com Cristo. Que o ensino bíblico não seja uma mera aula de exposição de conteúdo, mas um fluir dessa fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmão, é a perspectiva minha nessa manhã. É também passar para você o que a palavra de Deus nos convida a fazer. É falar para você que você pode ser essa fonte inesgotável, essa fonte de água que jorra para a vida eterna. Muitas pessoas, irmão,
estão se perdendo hoje, porque nós perdemos a visão, o foco de qual é o nosso papel como servo de Deus, como igreja de Cristo, que tem a responsabilidade de distribuir água viva. Nós estamos muitas vezes falando de água que nós bebemos e daqui a um pouco nós já estamos com sede novamente. Então, irmãos, essa história dessa mulher samaritana, em João 4, ela sempre vai trazer para nós ensinamentos profundos e precisamos de estar atento naquilo que nós temos feito e precisamos fazer. E João, mas sim anunciar as boas novas do reino. O propósito de João, mas sim anunciar as boas novas do reino àquela mulher samaritana. Samaria ficava na rota de viagem de Jesus e era unido à Judéia sob a direção do procurador romano. Porém, tanto para Jesus como para a samaritana, a separação era definida pela história e pela religião. Irmão, nós não podemos pensar que a religião, que é uma forma de nós religarmos a Cristo, de nós quebrarmos tabus, uma forma de nós termos comunhão um com o outro. Irmãos, a comunhão é nós cuidar de pessoas que estão afastadas de nós, aqueles que não estão dentro do nosso ambiente, do nosso habitat. Nós precisamos de resgatá-lo, precisamos de falar com ele quem é Deus, quem é Jesus, qual é a proposta dele, qual é a água que ele quer te dar, que possa jorrar em você para a vida eterna, uma fonte inesgotável. Essa é a proposta que João fala, né? E a religião, a igreja, essa é a função. Jesus deixou a igreja para dar continuidade ao seu ministério. No primeiro século, os samaritanos desenvolveram sua herança religiosa no Pentateuco. Isso é, nos primeiros livros, irmão. Eles tinham restrições. Eles entendiam que somente essa parte era para eles, a outra não. E aí foi criando alguns conflitos, né? A adoração não era no templo de Jerusalém, mas no Monte Gerizim. João faz um contraponto, pois no capítulo 3 narra a conversa com Nicodemo, um erudito, respeitado líder religioso, e apresenta uma mulher samaritana considerada pária da sociedade. Ou seja, uma mulher que era excluída da sociedade, uma mulher que era rejeitada, que não tinha um relacionamento comum. E essa conversa com Nicodemo foi o que trouxe para nós esse entendimento. E Jesus, ele sempre está quebrando tabus na sua simplicidade, na sua humanidade, na sua espiritualidade. Jesus, ele foi homem, mas também ele foi Deus. Irmãos, muitas vezes nós nos sentimos assim muito espiritual, mas somos sempre humanos. O importante é que nós tenhamos a consciência de que nós somos falíveis, nós somos dependentes da graça de Jesus. E os exemplos Jesus deixou, irmão, aqui, né, nessa história dessa mulher. Ele desceu, ele surpreendeu até os seus discípulos, ele surpreendeu a todos. E a mulher que mostra dois preconceitos. Primeiro, era de outra nação. Segundo, por ser mulher, ela desafiara Jesus, mas ele continua oferecendo a água da vida. Irmão, não importa a sua religião, não importa o seu modo de pensar, a sua cultura, o seu entendimento. O importante é que nós temos que oferecer a água da vida, porque essa água não é nossa. Foi Jesus que colocou em nós
para que nós os distribuíssemos a qualquer que tiver essa necessidade. Nós precisamos que as pessoas entendam que essa água que nós bebemos, ela mata a sede apenas por um momento. Mas a água que Jesus der, essa jorra para sempre, ela é eterna. Ela desafiava Jesus, mas ele continuava oferecendo a água da vida. Jesus, nesta cena, relembra o texto de Jeremias. A mulher samaritana foi ao poço ao meio-dia, pois as mulheres iam em turno no início da manhã, o final da tarde, quando o sol estava menos quente. Mas é nessa hora de calor e deserta que se encontra com Jesus. Como mulher, é prática, se recebesse a água da vida, não precisaria ir mais à fonte. Que alívio! Mas Jesus faz uma pergunta, uma pegadinha com essa mulher, pedindo para que ela chamasse o marido. E ela respondeu que não tinha marido. No verso 16 e 17, Jesus fecha a conversa e confirma toda a situação dessa mulher. Irmãos, como é que nós temos falado com Deus? Como é que nós temos apresentado as nossas vidas? Como é que nós temos vivido o Evangelho de Jesus? Será que nós somos essa pessoa? Será que nós representamos Jesus na hora de nós descermos ao primeiro degrau da vida, para nós ali podermos oferecer água àquelas pessoas que precisam? Será qual é a posição que nós temos tomado dentro da igreja e fora dela como servo de Jesus, como pequeno Cristo, irmão? Quantas vezes que nós não enxergamos pessoas, irmão, na sua simplicidade? E Jesus não mediu nenhum sacrifício. Aonde que seus discípulos se colocavam com ele, irmão, mas também não entendia qual era a proposta dele para a humanidade. Irmão, quantas pessoas que estão machucadas dentro do seu ambiente espiritual. Quantas pessoas que estão tristes, que são ovelhas desgarradas, machucadas, irmão. E como é que nós temos imitado a Cristo, a posição, a atitude de Jesus? Irmão, nós precisamos, talvez, estudar essa lição muitas vezes e a história dessa mulher. E aqui ele fala, esta mulher simples entende a mensagem e larga tudo, irmão, e sai correndo para anunciar a seu povo. Irmão, há quantos anos nós estamos dentro da igreja? O que nós temos largado? Nós temos aberto mão, irmão, abrindo mão de coisas que muitas vezes nos prende de nós descermos e cuidar de ovelhas machucadas e feridas. Foi o que Jesus fez, irmão. O que está impedindo nós de deixar o nosso peso, os nossos obstáculos, e despir do nosso eu e cuidar de gente? Essa mulher deixou o cântaro, irmão. Quando ela entendeu a mensagem que Jesus ofereceu, a água que Jesus ofereceu, quando ela entendeu a mensagem, ela largou tudo e foi levar essa mensagem a outras pessoas, irmão, ao seu povo. E nós, irmãos, o que nós temos feito? Como nós temos feito? Para quem nós temos feito, meus irmãos? Muitas vezes dentro da igreja, irmão, nós não temos olhos para muitas pessoas que, ao meu ver, não interessa a mim. Mas Jesus, ele nos ensina, irmão, que são aquelas pessoas excluídas e separadas que mais precisam de mim. A nossa responsabilidade maior são com os excluídos, irmão. Com aqueles que estão fora da sociedade, são excluídas da sociedade. É páreo, foi separada. E nós, irmão, muitas vezes não queremos. Nós queremos estar no meio de pessoas que falam a nossa linguagem.
que fala palavras que encantam, que enchem o meu coração de prazer e de alegria. Mas o nosso prazer não está nisso. O nosso prazer tem que ser o mesmo de João. É pregar a mensagem. É levar a mensagem. O que Jesus fez, irmão. E eu quero, irmãos, aqui dizer que agora uma tarefa para você. Traça um paralelo das suas conversas de Jesus com Nicodemo e com a samaritana. O que você destaca é o que mais estranha. Um doutor da lei e a outra pária da lei. Irmão, Jesus ele falou para duas pessoas muito especiais, sendo que uma era excluída e o outro era doutor da lei. Jesus teve a mesma água, ele ofereceu, irmão, o mesmo alimento, a mesma água, que jorra e que edifica para a vida eterna, irmão. Qual é a água e o alimento que nós temos dado? Irmão, nós precisamos de rever, precisamos de pedir ao Senhor que coloca no nosso coração essa visão de Cristo, de que nós temos que fazer, repetir a missão que Jesus deixou para a sua igreja. E nós somos a igreja. Essa é a maior responsabilidade. E aqui, meus irmãos, ele fala de uma outra história, a colheita e os trabalhadores. João 4 ainda, a partir do verso 31. Os discípulos ficaram preocupados e pediram a Jesus comer alguma coisa. Ele, porém, respondeu: tenho uma comida para comer que não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua missão. Então, irmãos, os discípulos achou que Jesus estava carecendo de comida física, porque Jesus estava cansado de uma viagem. E eles foram comprar comida, porque eles também não entendiam qual era o projeto de Cristo, de anunciar a mensagem. E ele respondeu com essas palavras aqui, do versículo 32 e 34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Irmão, como isso é bonito, irmão, de nós falarmos, mas é um desafio de nós realizarmos. Quando nós descemos de tudo, deixamos o nosso cântaro e vamos falar desse amor de Deus para as pessoas que carecem, que nos pedem. Então, irmãos, eu tenho visto aqui, do versículo 35 ao 42, aproveitando o entendimento da samaritana sobre a água da vida, Jesus faz uma metonímia, usando termos da lavoura, como plantio, cuidado e colheita, para falar de coisas espirituais, como a salvação pela fé em Cristo, a tarefa de semear e colher os frutos do que aceitaram o desafio de Jesus. É de todos nós. Muitos samaritanos creram nele e testemunhavam a mulher samaritana. Irmão, nós vemos aqui que Jesus usa esse texto da colheita e ele usa uma metonímia, ele fala algo espiritual, ele usa a plantação e usando palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Então ele fala da colheita, ele fala da tarefa de sermos e colher os frutos dos que aceitaram o desafio de Jesus e de todos nós. Irmão, como é que nós temos cuidado dessas pessoas? Como é que nós temos estendido a mão? Como é que nós temos deixado tudo para nós semear e colher e distribuir e alimentar pessoas, irmão, que estão com fome, estão sedentas de Cristo? Esse é o papel, irmão, que nós precisamos entender. E nós só podemos entender quando nós deixar o nosso cântaro, deixar
as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, as nossas mágoas, as nossas tristezas, e começar a fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos, independente do momento, da situação, aonde que nós estivermos, ali é terra abençoada, aonde que a planta do nosso pé estiver. E eu tenho tido algumas experiências muito lindas, irmão, e creio que você também, porque nós somos discípulos de Cristo, nós somos essa mulher, nós éramos essa mulher que nós fomos alcançados um dia, e nós precisamos dizer e fazer o que ela fez, largar tudo e ir lá falar para o seu povo, ir lá falar para as pessoas quem é Jesus, qual é a água que ele tem para oferecer, irmão, para esse tempo. E nós temos aí muitas vezes falhado, irmão, nessas nossas atitudes. Ele fala da cura também do filho de um oficial, irmão, outra história lindíssima. Agora Jesus se encontra com o oficial e vai ao seu encontro pedindo a cura para seu filho, que está à morte. No versículo 47, Jesus desafia esse pai dizendo a ele que só irá crer se ver milagre. Caso não aconteça, não crerá na água viva que é oferecida. Mas Jesus simplesmente diz: vai, o teu filho viverá. O homem creu, irmão, e voltou para casa, e antes de chegar, seus empregados avisaram que o filho estava vivo. Que fé é desse pai? Irmãos, esse homem precisou de Jesus usar estratégia, irmão, porque ele foi buscar Jesus, porque sabia que Jesus estava. Ele conhecia Jesus de ouvir, irmão, mas ele não sabia a capacidade. Ele ainda não tinha bebido essa água, irmão, que jorra para a vida eterna. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, ele falou que ele só ia crer se ele visse o milagre. E Jesus prontamente, ele estava preocupado que Jesus viesse, mas Jesus falou: não vai você, porque o milagre já está pronto, já está feito, irmão. Isso é lindo demais, isso nos desafia, irmão, isso nos encanta, isso nos dá força, nos dá graça, nos confronta daquilo que nós temos feito e o que precisamos fazer. Então, irmãos, aqui também uma outra cura do paralítico de Betsaida. Irmão, como Jesus usa palavras profundas, usa métodos que encanta, que desafia, irmão. E Jesus volta para Jerusalém depois do relato do capítulo 4 e se dirige ao tanque de Betsaida. Esse tanque ficava próximo ao templo, perto da porta das ovelhas. Na realidade, eram 2 tanques, possivelmente construídos no tempo dos Herodes o Grande, que pode ter sido o local de uma fonte de água intermitente, onde as pessoas buscavam curas, ou possivelmente com a finalidade de facilitar a purificação ritual dos visitantes do templo. E ali Jesus se encontra com um paralítico que há 38 anos não podia andar. E segundo o costume, quando a água se movimentavam, quem chegasse primeiro era curado. Mas como ele poderia, se não tinha condição de se locomover e ninguém o ajudasse? Estava só. Alguns comentaristas consideram esses 38 anos como os 38 anos que os israelitas gastaram no deserto, banido para lá por causa do seu medo e descrença na primeira aproximação da terra prometida, né? Ele nem precisou entrar na água. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a sua cama e anda. Irmãos, aqui nós vemos outro conflito com os fariseus, né? Porque era sábado, irmão. Ele não podia trabalhar. Eles
qualquer coisa prendia eles de não fazer aquilo que o Senhor estava oferecendo, de não receber, de não praticar. Mas esse paralítico, irmãos, ele imagina a situação desse homem e quanto que Jesus teve a capacidade de usar de métodos tão profundos e tão simples, irmão, que muitas vezes nós, dentro da religião, dentro do nosso sistema religioso, nós nos prendemos a tantas coisas, irmão, e deixamos de fazer algo tão simples, que é estender a mão. Irmão, se ninguém estende a mão, ele ficou ali 38 anos porque não tinha uma mão, ninguém estendia a mão para ele, irmão. E Jesus, ele usou de misericórdia, irmão, e mostrou a água que ele tinha e ofereceu para esse homem, e ele bebeu, e na mesma hora, irmão, ele ficou curado, ele ficou livre da sua doença, da sua paralisia. Irmão, quantas vidas hoje estão paralíticas, irmão? Talvez não das pernas, talvez não dos braços, mas do conhecimento de Cristo, da simplicidade de Jesus, do amor de Jesus. Irmão, quantas pessoas que estão presas a tantas coisas, irmão, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Jesus. Mas nós nos prendemos, irmão, e aqui nós achamos que somos superiores, somos importantes, somos mais bonitos, mais poderosos. Então eu tenho que estar nesse ponto aqui. Olha só, irmão, que coisa triste. Aonde que nós somos família, a igreja é família de Cristo. Mas muitos, irmãos, se consideram que a posição dele é superior. A posição dele é no primeiro banco ou no segundo. Ele tem carta marcada, irmão. Quanto nós precisamos de quebrar essas barreiras, irmão, para nós sermos verdadeira fonte de vida. Aonde que nós chegarmos com a nossa água viva que Jesus nos deu, nós podemos transformar a vida, irmão, ao entendimento da palavra, a mensagem de salvação, de esperança, de vida, irmão. Quantas vidas escrava, paralítica, doente. E nós temos a água da vida, irmão. E muito pouco nós temos oferecido. E nós somos muito melhores do que a mulher samaritana, a mulher prostituta. Nós achamos que somos superiores, irmão. Mas quando ela recebeu, na mesma hora ela foi doar, irmão. E muitas vezes nós recebemos e guardamos para nós. Mas eu louvo a Deus, irmão, porque ainda existe a escola bíblica dominical para nós estarmos aprendendo e colocamos em prática, irmão, isso que o Senhor Jesus fala para nós nessa lição. A cura do paralítico. E aqui, irmão, ainda nós temos... Essa lição é bastante longa e, embora os homens nem soubessem quem era Jesus, o problema maior era que isso acontecesse no dia de sábado. E ali, irmãos, eles foram ali pelos fariseus criticados, e ali Jesus foi perseguido porque eles descobriram que foi Jesus que curou aquele homem. Aquele homem, quando foi ao templo, irmãos, aí eles foram saber quem é que tinha curado ele, e ele mostrou que era Jesus, e aí a perseguição continuou, e eles usaram o argumento de que era sábado e ele não podia carregar o seu leito. Olha, irmão, será que nós temos sido essas pessoas, irmão, que não fazemos e não deixamos o outro fazer também? É muito triste, irmão, é muito triste. Então nós precisamos de que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ele creu e prosseguiu. Estava às margens do caminho, mas Jesus o achou. Queria a cura física, mas encontrou a cura espiritual também. Irmão, que coisa linda. Aquele homem, ele estava ali por 38 anos procurando a cura física, mas ele encontrou as duas, porque foi Jesus, não foi eu, irmão. Então Jesus é esse que é bom o tempo todo. Jesus fala sobre a sua missão aqui, irmão, que é o tema da nossa lição, a missão de Cristo.
E aqui no João 5, no capítulo 5, versículo 19 a 47, este texto é a declaração do próprio Jesus sobre a missão que lhe foi confiada por Deus. A questão central é a autoridade divina afirmada no versículo 1 a 9, explicada no 19 a 29 e reafirmada no versículo 30 a 47. Todo o seu poder não era herança de família, como os sacerdotes por herança, nem de uma educação privilegiada como a dos rabis. Sua autoridade provinha da vontade de Deus, o Pai. Jesus mostra sua dependência seguindo o modelo de aprendizado com o Pai eterno. Aqui João fez uma simples comparação de filho como pai, mostrando o grande valor do exemplo. Segue em sua palavra descrevendo o que o Pai fez e o que ele tem o direito e o poder para fazer. Como diz no versículo 21, o problema é que os escribas e fariseus gostavam de aplauso e destaques, e Jesus não estava atrás de holofote, mas de ajudar as pessoas. Que coisa linda, irmão! Essa é a proposta de Jesus. Era cumprir a missão do Pai. Não é o que vemos hoje com muitos líderes, irmão, se autopromovendo pelo número de seguidores que tem na internet. Passa da morte para a vida em Cristo. Essa caminhada tem uma prova de juízo porque tem Cristo e outra para a condenação. O testemunho é dado pelo outro e não pela própria pessoa, pois dizemos: Jesus me salvou. A hora é dele. Irmão, coisa linda. Eu quero concluir, o tempo já está muito avançado. João termina este capítulo em que Jesus honra João Batista pelo entendimento e ministério realizado, preparando o caminho para o Salvador. Os judeus seguiram à risca as leis de Moisés, e Jesus chama a atenção, pois se agem assim, por que não aceita a ele que foi projetado e anunciado por Moisés? Irmão, quantas vezes que pessoas creem em tudo, não é? Mas não crer na graça, no favor, no amor, na misericórdia, porque eles estão acreditando na lei, acreditando no sistema, na religiosidade, crendo em pessoas, irmão, crendo em autoridade, mas não crer no Filho de Deus, não crê em Jesus, não crê em Cristo. E aí, irmão, nós vemos a situação que nós vivemos. Pessoas que tudo vira um rito, tudo quer fazer para que ele apareça, não para que o Evangelho de Cristo se cumpra na vida das pessoas que estão escravizadas, que estão mortas espiritualmente. Irmão, que Deus abençoe. Agradeço muito à igreja esse privilégio, cada um ouvinte, cada um internauta, as famílias da nossa igreja. Que Deus os abençoe, que Deus os atenda como socorro presente, que eles sejam felizes, que a palavra de Deus possa fluir uma corrente de água viva na vida de cada um de nós, de nossas famílias. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã. Cuida, Deus, de cada pessoa que ouviram essa palavra, que ele seja, Deus, abençoado, que ele seja alcançado, Senhor Deus, pela sua graça. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Oramos, Deus, assim agradecido, não por mérito, mas assim fazemos no nome do teu Filho Jesus. Amém.